Exemplos que eles viram do que Deus Pai fez por eles. 400 anos de cativeiro. 400 anos. Quarto centenário de sofrimento se passou. Cada 100 anos uma geração. E esse povo gemia, esse povo clamava a Deus. Sabe, Jesus é magnífico. Quando Jesus disse, no Novo Testamento, ele dizendo a todos: se as minhas palavras não entrarem em vocês, vocês morrerão nos vossos pecados. O segredo é a palavra de Jesus entrar no nosso coração. Paulo cumpriu esse segredo que nós vemos aqui em Coríntios, Epístola, são de cartas para frente de morte. Que Paulo disse que a palavra de Deus é como espada afiada de 2 gumes. Ela penetra dentro de nós. E ele disse que vai separando o coração de dura e rio. Separa os 3. É mais rápida para discernir os pensamentos da mente. E a intenção dos nossos corações, ela é rápida. Deus quer, já sabe, daqui uma hora, amanhã, que eu, você, está intentando no nosso coração, ou na mente. Ela já sabe, é apta para discernir. Nem eu sei, mesmo que eu venha pensar que fazer amanhã isso eu já esqueci, mas a palavra não esquece. Deus não esquece. Que nós vemos esse exemplo aqui de Israel. Paulo disse, exemplo da história de Israel. Povo que viu o poder na mão de Deus contra a nação mais poderosa da época, Egito. Depois, segunda nação, Babilônia. Contra essa nação, Egito, ninguém podia. Ninguém. Mesmo que juntasse todas as nações da época. Mas quem podia? Quem? Deus Pai. Jesus. Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Mas enfim, nós seres humanos temos a capacidade que estamos vendo essa mesa aqui. E ela nunca vai fazer falta para nós. Só vai fazer falta um dia quando ela não estiver aqui. Glória a Deus. Aleluia. Eu falei esse lugar aqui. Aí vem nessa rua aí. Quantas noites eu passei no forró aí? Aqui do lado também era um boteco. Quantas vezes eu vim beber cachaça aqui?
Assim, cachaça, cerveja e cachaça é a mesma coisa, tem álcool. Bebia mais cerveja. Aqui do lado. Eu morava nessa rua aqui, meus pais. E Jesus me olhando. Jesus anda do nosso lado, sabia? Jó disse: nem com 1000 palavras de argumento, nenhuma minha, o meu argumento diante de Deus valia de nada. E Jó disse: porque sei, Senhor, que mesmo tu sendo Deus tão grande, tu anda ao meu lado. Eu não te vejo, mas tu andas ao meu lado. Porque Jesus é Espírito. E Espírito de poder. Ao mesmo tempo ele está aqui, está no mundo inteiro, está lá no céu. Aleluia. Jesus é Espírito. A Bíblia diz: Deus é Espírito. Importa que aqueles que nele crêem o adorem em Espírito e em verdade. Aleluia, Jesus. É necessário. Aleluia, irmão. Irmãos, veio aqui, igreja. Tenho que falar disso em vários lugares. Eu tinha vergonha antes de no mundo eu estava perdido, de dar bênção à minha mãe. Era uma pressão do demônio na minha vida, de uma timidez, uma vergonha tão terrível. Que, na verdade, essa timidez só saía quando eu bebia cachaça. Aí eu tinha coragem. Por isso que o apóstolo Paulo disse que a minha arma não é a armadura, não é a arma do mundo. Que a arma dele é o Espírito Santo e a palavra de Deus. Ele descobriu, ele disse: o Evangelho é o poder de Deus na terra. Ninguém disse isso, mas Paulo disse. Ele descobriu. Sabe, há milhões, bilhões de coisas de Deus. Você precisa descobrir algo. Ninguém conhece a Jesus antes dele se revelar para os outros. Mas Jesus se revelou ao apóstolo Paulo. Se revelou a nós, mas a esse apóstolo foi tremenda a revelação de Jesus. Apesar de uma situação desagradávelíssima, dele desagradar Jesus tão terrível, mas Jesus olhava para nós, nação gentia, e olhava para Saulo, porque nós, nação gentia, somos ruins. Nessa época, agora do futuro, nós somos ruins. Imagine antes, era mais ruim ainda. Imagine antes, que lei era dente por dente, olho por olho. Foi até desenvolvido, né, a justiça. Mas ainda há ruindade. Você tem visto aí, inocente sendo preso. Mesmo que você mostre para o juiz, filmar ali, olha, foi ele. Somente ele deixa a pessoa inocente na cadeia. E vê o culpado matando,
Jesus olhava para nós e olhava para Saulo. Por quê? Por que Jesus disse aí? Duro será para ti lutar contra os aguilhões de Deus. Por quê? Deus tem ciúme de nós. Tem ciúme de você, de mim. Não importa qual o estado está, se é pastor, se é presbítero, enfim, se é apóstolo. Não importa. Deus tem ciúme de nós. Verdade, Jesus. Depende de estar na justiça, sobre a palavra justa de Deus. Tanto Deus vai fazer justiça para o grande como para o pequeno. Tem essa porque é pequeno, pode pisar e repisar. Não. Aleluia. Então, a história de Israel. Vejamos que Paulo diz: todos passaram pela nuvem, todos passaram pelo mar, todos comeram o mesmo manjar. À frente, já li tudo esse texto, não sei, mas à frente ele diz, mas nem todos entraram na terra prometida. Por quê? O povo que sofreu 400 anos, pois o povo ainda fizeram vontade para com Deus. Tem lógica para isso? Isso fala do que Jesus disse. O Senhor Jesus disse: não dê lugar ao diabo. Porque se nós dermos, ele destrói a minha e a nossa família. Porque Paulo descobriu que ele disse a um centurião guarda do cárcere, quando ele vê na maravilha, vendo aqueles homens que tiveram piedade dele, porque se fugisse, ele ia morrer. Quando ele vem e diz: vocês são homens de Deus. Pergunta a Paulo: o que devo fazer para ser salvo? Paulo diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então daí, se nós dermos ao diabo, ele destrói a minha família. Sabe? Por isso que Jesus disse: o próprio Senhor Jesus fez: não dê lugar ao diabo. Não dê. Sabe, estamos nos finais. O abominável já tem de entrar na casa do Senhor. O próprio Jesus que disse, ele dizendo: quando ver de entrar na minha casa, o abominável que citou o profeta Daniel. Já tinha sido citado por Daniel antes da vinda de Jesus, sobre o abominável na casa dele. Jesus disse: sabeis que eu já estou mais próximo que nunca. Então, mais de 2000 anos atrás, Jesus está voltando. Estamos numa era desenvolvida a tecnologia. Ninguém precisa mais nem estar na frente de televisão aqui, está no bolso, está no travesseiro da cama, que muitos não precisam nem abrir, já avisa. Nós temos isso no noticiário, temos visto escândalo em cima de escândalo na obra de Deus. O que é? Jesus disse: abominável entrando na casa dele. Sabe?
Jesus é forte. Quando ele cita lá no livro de Apocalipse o nome de Jezabel. Quem era Jezabel? Uma mulher prostituta, adúltera, mais rápida do que as mulheres enganadoras, terrível, era Jezabel. Sedutora, terrível. Olha, Jesus é magnífico. A mulher mesmo, filho, sabe? Ela perseguiu terrivelmente Elias. Interessante. Ela tinha inimigos terríveis, mas ela foi justamente ter o seu coração em ódio contra Elias. Por quê? Por quê? O ser humano ele tem capacidade, não. Ser humano que é bravo, mas ele não enfrenta outro bravo. Sabe disso? Não. A maioria deles vai enfrentar alguém que não é de confusão. Sabia? O Espírito de Deus é a revelação. Isso que a Bíblia diz, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É necessário crer. Por que afirma assim é necessário? Porque Jesus quer ver eu, você no céu. No céu não é fácil, é uma terra. Paulo disse: todos os dias eu tenho que matar um leão. Porque a luta dele era como se estivesse lutando com leões. Sabe? Não é fácil ser crente. Mas amanhã no filho, sabe? Mas se ela vê o filho dedicando demais a Jesus, aquele amor, se a mulher não vigiar, vai virar um ódio contra o filho que busca Jesus. Está vendo aí? E quando Paulo diz sobre a história de Israel pecou, prevaricou diante de Deus, fez coisa terrível. Deus fazendo de misericórdia para com esse povo, pior do que quando ele estava na taca, que tinha motivo para dizer: aí Deus me liberta. Calor do deserto terrível, a nuvem fazendo sombra, refrescando. À noite, frio, abaixo de zero. Deus manda a coluna de fogo esquentando eles. O que eles fazem? O que eles fazem? Prevaricaram tão terrível diante de Deus, como se Deus estivesse dando uma surra neles, e ele fazendo muita 400 anos de escravo. Ainda não foi suficiente para refletir, para pensar o que eu estou fazendo da minha vida. O que é isso? Era escravo. Não, hoje fala-se de escravo aí, entra numa fazenda ali. Tinha comparação. Ele sim, é coisa que ali, nós descemos, é coisa terrível. Mas para aquela época, não. Dormia no chão mesmo, terra, igual porco. Que creio que os soldados, capaz eu vinha jogar, eu ficava com lama para esfriar a noite. Era
certeza. Não dormiam direito. Escravidão terrível. Porque Jesus é fiel, sabe? Quando Jesus cita sobre Jezabel, mulher ruim, sabe o que é mulher ruim? Multiplica 12 vezes mais que mulher ruim. Era Jezabel. Mas olha o que Jesus disse no livro de Apocalipse, a partir do verso 3, se encontra no capítulo 3. Jesus disse que deu tempo a tempo a ela para ela se arrepender, mas ela não se arrependeu. Ela viu, porque rei Acabe, um covarde, ele era conhecedor das escrituras, rei Acabe, extraiu a Deus, se casando com ela, fazendo ainda sacanagem na obra de Deus. Olha, que ela mandou 51 soldados para pegar Elias, que descobriram alguém, um viajante, viu Elias no monte e disse a Acabe e a ela que viu Elias. E ela chama o comandante e arruma com o capitão 50 soldados, e com ele 51, para prender Elias. Está entendendo, igreja? Jezabel é ruim, brava, mas ela não ia encarar seus inimigos, foi encarar Deus. Olha, foi encarar Jesus. Jesus disse: eu não vim destruir as almas, mas sim salvá-las. Eu não vim destruir vocês, mas salvá-los. Sabe? A gente tem visto no Brasil, um país onde o Evangelho é tão bem pregado, ensinado, reensinado, aqui no templo, na rede social, nos canais de TV, no Brasil, tem bem ensinado, explicado, explica de novo. O que é? Eu creio que Jesus está olhando para o Brasil. Creio, Ele está olhando. Que a Bíblia diz que Jesus se inclina no seu trono para ver o céu e a terra. Sabe? E chama o apóstolo Paulo e diz, porque o apóstolo Paulo citou. Olha, o apóstolo Paulo citou e falou para a igreja. E chama o apóstolo Paulo. Jesus chama ele e diz: no Brasil está acontecendo o que tu disse nas cartas aos Coríntios, à igreja. Que Paulo disse para a igreja, para os sacerdotes, para os. Disse assim: vocês vão ensino e não aprendem nada. Paulo disse: é raro vir para o ensino? Não, tem que vir para o ensino. Mas quando nós vamos para o ensino, mas prestar atenção, abrir o coração e deixar a palavra entrar. Porque o Espírito Santo vai escrever aqui no coração. Porque se não deixar, não adianta. Vive sim, por isso que Paulo disse. E eu creio que Jesus está chamando e dizendo a ele: olha o Brasil.
nós temos um privilégio grande, irmão. Pense em privilégio que na verdade está para acabar. Está para acabar esse privilégio. Permissão de Deus vai ser. Vai saber quem vai se esforçar agora para ir para o céu. Por quê? Na China, na Índia, enfim, vai falar lá, não é na rua, é em tempo assim, de Jesus. Até em Israel, se você para falar lá de Jesus, eles apanham na rua. E em Israel, até hoje eles não creem na redenção de Jesus. Jesus já veio. Jesus já explicou as Escrituras que Ele é o Messias, o Salvador. Que foi feito o sacrifício na cruz para a remissão do nosso pecado. Para nós novamente ter acesso à presença de Deus. Até hoje eu não creio. Vai lá, para passando vida ainda agora. Os missionários falando lá, apanharam, foram cuspidos na cara deles. É o poder do Evangelho. Por que eles têm tanto ódio de Jesus? Por quê? Sabe, e se nós não vigiarmos, o diabo lança uma seta para nós ter ódio de Jesus. Sabe como? Eu era perdido, ignorante, eu tacava pedra nos templos. Passava zombando. Eu passava com a cara cheia de pinga. Mas minha namorada falava. Jesus é magnífico, irmão. Sabe? Por que Jesus pega sempre um cara ruim e mulher ruim? Não é para ficar aqui dentro na mesma ruindade, não. Para ser nova criatura. Paulo disse: nova criatura sou. Porque as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Ele disse: antes não conhecia. Antes eu mal via o nome de Jesus. Que lugar que eu passava ali, eu morei anos na Vila Brasília de um tempo que eu nunca lia que era escrito Assembleia. Eu vim saber depois do crente. Passava lá, mas passava cego. Cego espiritualmente. Mas Cristo, disse Paulo, me esclareceu a mente, irmão. A mente. Às vezes nós podemos pecar, chegamos a falhar, que somos seres humanos ainda, mas se falharmos, peça perdão. Disse João, filhinho, se alguém pecar, peça perdão a ele. Sabe? Amém? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as potestades malignas. É sério. Contra ela. Amém? Então nessa noite essa é a palavra que eu tenho. Domingo para as 8, vai passar para a irmã. Tá bom? E Cristo me libertou. Aleluia, Jesus. Hoje, graças a Deus, disse, passo luta. Mas Jesus diz, não tema.
eu sou contigo. Jesus tem sido comigo. Porque eu também fui abandonado pelo meu pai e minha mãe, bebezinho. A família que eu tenho agora, eu sou filho de criação da minha mãe. Mas Deus tem dito, eu sou teu pai. E Ele é teu pai também. Mesmo que você tenha pai ainda carnal. Mas em primeiro lugar, seu pai é Deus. Porque pode ele chegar a te abandonar, te desprezar. Mas Deus jamais, amém? Em nome de Jesus, eu graças a Deus. Toda honra seja dada a Jesus, amém? Aleluia. Aleluia. Quero aqui agradecer o irmão Dailton, né? Que Deus falou conosco através dele. Agradeço cada um dos irmãos que veio nos ajudar, né? Nos prestigiar. Irmãos, terça-feira temos culto de ensino.